Aí, bonitas, como é que vocês estão, lindas? Deixa eu ver aqui os filtros. Tô usando filtro já. Testando o áudio, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Me deu essa doida agora aqui de entrar. Só pra saber como é que vocês estão mesmo. Fazia tanto tempo que não entrava, né? Que não aparecia ao vivo. Aqui. Ou que sou. É o de Cast, né? É do podcast. Boa noite, Brasil! O áudio tá ruim. É o ventilador? Deixa eu botar aqui. Vocês acham que tá melhor o áudio? Ficar segurando o áudio assim, segurar o microfone. Tô aqui com a minha madruguetes aqui, a minha madruguinha. Sentada no meu colo, que é o único canto que ela sabe ficar, essa louca. Sai, doida. Me mordendo. No se escucha bien. Pero ahora se escucha bien, Manuel? Ah, obrigado. Fica à vontade, Igor. Silas. Gente, me deu uma doida. Eu tava dormindo, eu sonhei que eu precisava ficar online. Ok, descabelado, cara amassada. Tô aqui na base do filtro pra esconder as olheiras. Tava dormindo. E me deu a doida de entrar online. Fazia muito tempo que não ficava ao vivo. Queria só saber como é que vocês estão. Swimming and Diving Coach, ¿hablas español? Sí, hablo español, pero ah, la mayor parte de los seguidores son de Brasil. Entonces, prefiro hablar português. Minha pergunta foi respondida. O que foi que tu perguntou, Igor? Arthur, estou lendo sem querer, querendo memórias. Arthur, o que é que você está achando do livro? Você está gostando? Felipe Medeiros, Igor, Denilson. Beleza, Jonatas? Beleza, Denilson. Quanto tempo? Eu tava. O Chaves vai voltar? Júnior. Júnior, não sei. Eu queria que voltasse, mas eu tô perdendo as esperanças. Sim, Igor, eu tava dormindo. Confabulando. Quando podemos marcar uma live sobre Espírito Chaves e afins? Bora marcar. Já me mandou direct? Um grande abraço. B. Rubinato. Ah, obrigado. Alô, Brasília. Aqueles estão me sentindo super importante lendo as mensagens de vocês. Hoje eu tava revendo, eu confesso que até um pouco de. Como é o nome da palavra? Narcisismo da minha parte. Tava revendo os vídeos que eu gravei para os Despirotadas. Sobre o fã brasileiro de Chaves, né? Os vídeos que eu gravo detonando o SBT. Sobre as dublagens. E aí me deu vontade de voltar a falar aqui com vocês. Falando sobre os fãs brasileiros, né, que são limitados, que só assistem Chaves se for com dublagem tal. O Brasil já ama Jonatas Holanda. Um nêutron você fazendo live. Pois é, cara, me deu a doida, resolvi entrar aqui só pra dar boa noite. Natácia entrou, só pra saber como é que vocês estão mesmo. Eu não tenho mais assunto, gente, infelizmente. Infelizmente as séries. Infelizmente as séries não voltaram. Infelizmente as séries estão bem longe de ter um acordo, né? De ter um acerto se vai voltar ou não. Então a gente tá sem novidade. As novidades que a gente tem sobre isso, sobre Chaves, geralmente é uma coisinha que o Grupo de Espírito lança, uma besteirinha dali, uma besteirinha de cá. Mas aí, enquanto não tem nada de novo sobre as séries, aí a gente fica sem ter o que postar. Deixa eu ver aqui. Ah, o Kaique Neutro. Ah, agora sim. Saludos desde João Pessoa. Nossa, espanhol com português, arrasou.
Deixa eu ver aqui. Tinha uma pergunta interessante. Que milagre você por aqui? Pois é, Bruno. Me deu a doida, aí eu vim. Cadê, menino? Peraí. Ah, porque o número da Dona Florinda era 14. Chespirito gostava muito, Domingues, desse número 14. Ele dizia que era um número eufônico, bonito de ser pronunciado. Em muitas outras obras do Chespirito, ele utilizava esse número 14. 14 meses de aluguel. Então, era uma palavra que ele costumava dizer que era eufônica. Não só em Chaves ele utilizou esse número. Ele gostava muito. Não sei se tem alguma coisa a ver com pacto, não sei, né? Vai que, né? Mas ele achava bonito de ser pronunciado. É uma palavra eufônica. Pessoas diretamente envolvidas nas produções CH produzindo fake news e nós aqui investigando e desmentindo. Seria o Brasil o país mais CH maníaco do mundo? Denilson, indubitavelmente. Eu nunca questionei o fanatismo que o Brasil tem por Chaves. O Brasil é o país que mais investiga, é o país que mais pesquisa sobre os personagens, sobre as séries, sobre os atores. A gente chega, o brasileiro chega a ser o nível de incomodar mesmo, até mesmo o elenco, de incomodar o grupo Chespirito, porque a gente sabe mais do que eles. Nós sabemos mais do que o elenco. Nós sabemos mais do que o grupo Chespirito. Nós somos o país mais CH maníaco do mundo, mas é limitado, né? É uma mania limitada. Como eu já falei, o público brasileiro é aquele público que só assiste Chaves se for com a dublagem da Maga, só assiste Chaves se for com os episódios do SBT, se tem Kiko e se tem Seu Madruga, se não tem, não assiste. Então, a gente pode dizer que o Brasil é o país que mais ama os personagens da série, mas não ama as séries. O Brasil é o país que mais ama os personagens. Mas dizer que ama a série, duvido que tenha assistido a série completa. Independente de dublagem, independente de versão de episódio, independente de se tem Kiko ou não, se tem Seu Madruga ou não. Então é melhor, preferir dizer que o Brasil é o país que mais ama os personagens. Porque dizer que ama a série mesmo assim, não ama. Não tem esse carinho todo, não. Soy paraguayo y vivo en Juan Pessoa. El Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado son mis preferidos. Curioso, Gabriel. Você sabe demais, Jonatas. Olha quem é que tá falando, gente. O Igor Borges. Por que a série Latichara não emplacou igual Chaves e Chapolin? Rapaz, fica difícil a gente saber, né? Talvez a ausência dos atores, do Kiko, né, do Carlos Villagrán e do Ramon Valdez tenham impactado realmente na- no sucesso da série. Talvez tenha sido um humor diferente do que Chespirito estava acostumado a fazer e o público não se acostumou. A gente vê que tem um tipo de humor diferente das séries que Chespirito fazia. Talvez não tenha sido uma coisa dele, talvez tenha sido uma coisa da Televisa de querer juntar os horários, né? Juntar os dois programas e transformar no programa Chespirito de 40 minutos. A gente não tem resposta disso, porque a gente não tem dados de pesquisa da época de Ibope, nem de nada do tipo. Mas eu, pessoalmente, eu acho a série Latichara muito boa, muito boa. E deveria ter continuado dentro do programa Chespirito, mas não teve vida muito longa, né? Só durou até 82. Qual o nome do episódio com as falas Frederico Girafales? Porque ele é pouco visto. Cara, eu não lembro de qual. Eu sei que é um na escolinha, né? Ele não é pouco visto por culpa do SBT. Né? Se for pra gente falar mal do SBT, vamos falar mal do SBT. É por culpa do SBT que ele é pouco visto. SBT que fez a questão de esconder, né, dezenas de episódios. Bruno, você acha que a ausência das séries na TV ajudou a fomentar o interesse por elas nos últimos anos? O que resultou no lançamento dos livros, figurinhas e outros produtos para suprir essa ausência? Bruno, faz sentido. Faz sentido, mas eu ainda preferia as séries. Assim, nada contra.
eu acho que na ausência das séries, as pessoas estão desesperadas para consumir o conteúdo de Chespirito. Então foi lançado, né, o Diário do Chaves, da Pipoca e Nanquim, foi lançado a biografia do velho, né, pela Estética Torta, e lançaram garrafas de suquinhos, como eu recebi, ovos de Páscoa, cadernos, camisas, né? Eu, por exemplo, eu voltei a trabalhar, vocês sabem que eu fiquei doente, fiquei internado, eu voltei a trabalhar no dia 25 de outubro desse ano. Voltei a dar aula presencial, indo para a escola, dia 25 de outubro. Até hoje, dia 14 de dezembro, eu não repeti nenhuma camisa que eu fui trabalhar. Sempre, eu estava falando isso hoje com o Gabriel do Turma CH. Todo dia eu tô indo com uma camisa diferente da Chico Rei, que a Chico Rei me manda, e do dia 25 de outubro pra cá eu não repeti nenhuma camisa. Só indo com camisas inéditas. Então, a ausência da série criou esse desespero no povo de querer consumir esse espírito. A gente precisa respirar Chaves por algum canto. Se não tem mais no YouTube, se os canais de TV não estão passando, que seja por livro, que seja por álbum de figurinhas, mas que seja um conteúdo bem feito, que seja um conteúdo bom, porque a gente pagar caro num álbum de figurinhas da Panini, por exemplo, para vir só figurinha do Chaves, não vi um Seu Madruga, não vi uma Dona Florinda, uma Dona Clotilde. Triste, né? Então, o Grupo de Espírito devia aproveitar essa oportunidade que a gente está consumindo mais os produtos dele por causa da ausência das séries e se empenhar em fazer um produto que preste, em fazer uma coisa de qualidade, com os desenhos decentes, umas coisas bonitas. Agora, coitado da gente. Calma, deixa eu ler tudo direitinho. Infelizmente, somos os maiores fãs. É o banho do Chaves de 78, Silas. O Igor Bodes respondeu aqui. Por isso que é pouco visto, porque o SBT mal passou. Será que Chaves volta na TV? Só Jesus sabe. Quem souber morre. Boa noite, Johnny. Como vai? Canal do Gabriel. Johnny, adorei. La chacharra. Como adaptaram Yo le voy al Necaxa en el doblaje al portugués? JP, en el doblaje dijeron algo como mi cosa es fútbol, mi negocio es fútbol. Uma piada bem homofóbica, por sinal. Aqui em Pernambuco sinto muito falta dos fãs de CH. Juju, em Fortaleza também. Acho que é concentrado mais lá no Sudeste mesmo. São Paulo, Rio. Narok, eu tenho uma tatuagem do Chaves de tão fã. Quero fazer também. Mentira, não tenho coragem não, gente. Chico Anísio seria o nosso X-Espírito brasileiro? Domingues. Eu acho que o Chico Anísio foi um pouco mais além. Porque o X-Espírito criou muito personagem. Mais de 200. X-Espírito foi uma coisa mais limitada. Foi um gênio, né? Indubitavelmente foi um gênio. Mas ele foi bem limitado. Chico Anísio, vixe, Chico Anísio voou longe. Chico Anísio, 209 personagens, bicho. Programas desde os anos 50, a Escolinha do Professor Raimundo foi criada em 52. Então, 1952. Então, Chico Anísio foi um pouco mais além. Mas os dois são gênios. Eu preferi as séries também. Zacarias e Mussum são Kiko e Seu Madruga brasileiros? Olha as perguntas do Igor, gente. Sim. Sim. Eu gostava mais do Zacarias. Zacarias sempre foi meu preferido dos Trapalhões. Embora tenha pessoas que nem saibam quem são os Trapalhões. Eu estava dando aula esses dias e estava falando dos Trapalhões e os meus alunos não conheciam os Trapalhões. Eu nunca me senti tão velho na minha vida. Qual foi a melhor exibição de espírito no Brasil, na sua opinião? Francisco, Multishow, sem dúvida, né? Vou falar de exibição da obra de espírito, a gente tem que falar do Multishow, porque o Multishow está de parabéns. E a minha bichinha aqui, coitadinha, olha, sempre do meu lado aqui, minha amiga fiel. É coisa linda. Denilson, qual artista desenhou essa chiquinha aí atrás? Que não está na série animada, mas está por algumas vezes reunido em as ilustrações. Denilson, isso é fanart. Quem souber quem desenha essa chiquinha morre, porque eu não sei. Achei na internet. É fanart. Na sua opinião, as novas gerações podem gostar das novas dublagens de 2018? Óbvio. Não só as novas, como as velhas. Só não gosta, cara, das dublagens do Multishow, que é muito fresco. Me desculpa.
Você tava sentindo falta de falar isso? Mas só não gosta das dublagens do Multishow quem realmente é muito fresco, quem é o fã brasileiro de Chaves. Vocês devem lembrar que eu tô assistindo a Maratona das Séries com meu sobrinho. E ele não tá tendo dificuldade nenhuma, ele tá vendo pela primeira vez, tudo pela primeira vez. Chaves, Chapolin. E ele não tá tendo dificuldade nenhuma com dublagem. Ele nem nota diferença, pra vocês terem uma ideia, não nota diferença nenhuma nas vozes. Então, só mesmo uma pessoa muito chata, uma pessoa que não entende que os episódios do Multishow foram dublados porque o SBT não dublou tudo na época e que as vozes estão diferentes porque os dubladores, a maioria morreu. Então, sou uma pessoa muito insensível mesmo para não gostar. Então, Lux Xavier, eu acho que as novas gerações podem gostar, devem gostar e que as velhas gerações têm que gostar. Se gosta da série, forçosamente vai ter que gostar, ou no mínimo se acostumar. Existe algum stream para assistir os programas de Alberto Bolanho? Sara, não conheço. Deve ter esses aplicativos assim, né, nos stores da vida, né, Play Store, Google Store, sei lá. Mas não sei, não tenho conhecimento. Tenho o álbum de capa dura da Panini, mas não acho mais as figurinhas. Eu também nem terminei o meu. Eu visitei Cancún na casa dele. Olha, arrasou. Alexandre, gosto muito do teu trabalho aqui na página, sempre bem esclarecedor. Obrigado pelas informações. Ademir, obrigado. Tô sumido mesmo. Não cuidando da vida. Isso não foi peido não, gente, foi a minha cama que estralou. Ah, tô cuidando da vida, voltei a trabalhar. Esse ano, né, a minha vida virou de cabeça para baixo. Aí não tive mais ânimo. Vocês podem notar que faz muito tempo que eu não posto nada. Eu acho que o meu trabalho com X-Pirotada já tá feito. Acho que o que eu tinha para contribuir já fiz. Não tenho mais ânimo para pesquisar mais nada, não tenho mais ânimo para trazer nada de novo. Porque infelizmente é uma série que não está sendo bem cuidada por quem deveria. Então por que eu deveria cuidar bem? Por que eu deveria me estressar por uma coisa que os donos que detêm os direitos da obra não estão se esmerando, né? Então, eu deixo hoje em dia esse trabalho para os outros perfis, como Fórum Chaves, Canal Vila do Chaves, Chaves Fotos Raras, o Turma CH, X-Espírito RGB, Mundo X-Espírito RGB, né? Eu não tenho mais vontade de pesquisar, de fazer mais nada. Eu acho que a contribuição que eu fiz no meio já tá aí. Espero fazer uma coisa ou outra mais pra frente, mas assim, vez por outra, visitem os meus trabalhos antigos. Né, meu moichinho olhando pra mim. Vez por outra, visitem os trabalhos antigos do X-Pirotadas, os vídeos que eu gravei, das sessões e tudo. Pra tirar alguma dúvida, enfim, pra adquirir conhecimento. Porque eu acho que tão cedo eu vou gravar mais. Qual o seu episódio favorito de Chaves? Festa da Boa Vizinhança, Carol. Adoro a festa da Boa Vizinhança. Você sabe se Villagrán sabia que Chaves continuou? X-Espírito conhecia os programas de Villagrán? Lógico que o X-Espírito conhecia os programas do Villagrán. Em entrevistas da época ele dizia que era uma porcaria. E era. Pulou da cama, bichinha. Vamos saber. Qual versão de roupa de Chaves você mais gosta? Mas ele sempre usa a mesma. Eu gosto da de 78. Kaique de Lima entrou. ¿Qué esperas de la bioserie? ¿Viste el casting de la España? Lo vi, incluso lo publiqué aquí en el perfil, en los stories. Ah, la realidad es que no espero nada. Es que no espero nada. No tengo esperanza de que la realicen, de que la produzcan. De verdad. Son cuentos. Ilusão. Se a gente for depender do grupo X-Espírito, meu filho, é só figurinha do Chaves, figurinha do Chaves, figurinha do Chaves. Qual artista ainda vivo do CH que não tem nenhuma rede social? Acho que nenhum, acho que todos têm.
Gente, vocês escrevem demais. Olha, a Lia Mendes entrou, minha aluna. Você é professor de qual matéria? Sara, eu sou formado em língua espanhola. Fiz concurso público em 2009. Eita porra. Para ser professor de espanhol. E até 2019, até 2020 eu era professor de espanhol. Mas o nosso querido presidente, né? Aliás, não foi nem ele, foi o Temer, né? Depois do golpe de 2016, com a reforma do ensino médio, ele retirou o espanhol de todas as escolas, retirou a obrigatoriedade de ensinar o espanhol. E aí não mudaram isso, então o nosso atual presidente continuou o legado do antigo e retirou a obrigatoriedade de espanhol, e esse ano não estou mais dando aula de espanhol. Esse ano eu virei um professor tapa-buraco. Faltou o professor de religião, o Jonatas vai lá na escola e dá aula de religião. Faltou o professor de artes, o Jonatas vai lá e dá aula de artes. Faltou o professor de matemática, o Jonatas vai e fica sentado falando da vida dos outros, porque o Jonatas não sabe matemática. E também não foi para isso que eu estudei. Fiz faculdade nem nada. Então, vivo, não queria uma salva de palmas assim para o nosso presidente. Mas a partir do ano que vem, vou dar aula de português. Não era o que eu queria, fiz concurso para espanhol, queria continuar dando aula de espanhol, mas pelo menos é melhor do que ser um professor tapa-buraco. Então, oficialmente serei professor de português a partir do ano que vem. Esperando que nas próximas eleições o nosso novo presidente volte, tenha essa sensibilidade com a língua espanhola, que é uma língua tão importante para a gente do Brasil, já que 90% dos países que fazem fronteira com o Brasil falam espanhol. Eu não sei que medo esse povo tem do espanhol. Sinceramente, não sei. Carlos Villagrán criou o personagem Kiko ou X-Espírito esboçou o personagem? Domingues, X-Espírito criou o personagem. Não sabia como ele ia ser, não sabia dos bordões. Todos os personagens, inclusive o Chaves, foram criados pouco a pouco com o tempo. Então, muito do Kiko tem, lógico, que tem dedo do ator, do Carlos Villagrán. Ele que incrementou, ele que deu vida. Mas isso não torna ele dono do personagem. O dono do personagem é quem criou. Quem disse, você vai ser o Kiko. Porque é a obrigação do ator incrementar o personagem. Você vê essas novelas da Globo, elas não estreiam assim, o cara foi contratado para fazer a novela essa semana, semana que vem já estreou a novela. Não. Vocês veem que as novelas da Globo, os filmes, demoram meses, né, para poder ir ao ar. Por quê? Porque tem toda uma preparação, laboratório. Ah, Giovanna Antonelli vai viver a Anitta Garibaldi na minissérie A Casa das Sete Mulheres. Tem que aprender a montar. Então faz todo um laboratório, faz todo um estudo para poder incrementar a personagem. Então é a obrigação do ator fazer isso. Kiko acrescentou muita coisa que Shakespeare não concebeu originalmente. Mas o Carlos Villagrán não é o dono. Isso não faz ele dono do personagem. O dono é quem criou, quem disse que ele vai ser o Kiko. Entende? A nova geração não conhece os Trapalhões por conta da dona Rede Globo, que não dá o devido valor, infelizmente. Jonatas, cadê minha caneca? Meu filho, você só sabe pedir isso. Depois lhe dou o caneco. Não, dou não. Desculpa, mas pinto no bumbum do SBT. Que merda, hein? Esses EVAs na parede são das classes de espanhol do jardim de infância. Não, Arthur, mas foi a minha coordenadora da escola que me deu. Utilizaram num dia das crianças lá na escola. Aí quando terminou o dia das crianças, ela me deu, que ela sabe que eu gosto. Você pode parar de revolta. Ah, coitado. Guilherme. Sara, você tem canal? Sara, tem um canal no YouTube, mas basicamente com os vídeos que eu já posto aqui. Então não é muita novidade, não. Teu Insta é top. Obrigado, Ander.
Vai dormir que amanhã é outro dia e vamos trabalhar. Que horas são, menina? É hora de estar dormindo? Domingues Matos. Tem uma teoria que o Chaves era filho do Cascão e da Magali. Eu não vou nem terminar de ler, criatura. Misturar espírito com o Maurício de Souza. Lucas Gabo entrou. Oi, Lucas, tudo bom? Olá, Lucas. Quanto tempo, criatura? Nunca mais te vi. Gente, eu não sei se vai sair a biografia filmada de Espírito, Matheus. Eles estão prometendo, né? Agora dizer assim que vai sair é outro nível, é outros 500. Lohane Kelly, minha aluna, gente. Igor Rodrigo? Por que Igor Rodrigo? Adriano. Lohane Kelly falando, a aula de matemática hoje foi perfeita, aprendeu muito. Mulher, essas coisas eu não vou falar para os meus seguidores verem, não. Você se interessou por espanhol por conta de Chaves? Foi, Kaique, foi exatamente isso. Não, não foi o contrário, foi exatamente isso. Me interessei em espanhol por causa de Chaves. Com 17 anos eu já sabia espanhol, passei na faculdade em segundo lugar no vestibular, na segunda fase. Fechei a prova de espanhol, acertei todas, 20 de 20. Só com o que eu sabia de Chaves. Ah, acreditam. O que você achou da série que os filhos do Ramon produziram no YouTube? Acrescentou alguma informação ou curiosidade nova? Total. Total, foi maravilhoso. Isso ajudou muito a gente a entender um pouco mais do processo do Ramon, da saída do Ramon das séries, do seu retorno. Foi fundamental aquela sériezinha. Teve algumas informações equivocadas por parte da falta de memória de algumas pessoas que foram entrevistadas. Mas, sobretudo, assim, a que me marcou mais, a que eu mais gostei foi com a filha da Angelines Fernandes, da dona Clotilde, a dona Paloma Fernandes. A entrevista que o Esteban fez com ela foi fundamental. A gente precisava muito saber de algumas coisas da Angelines, já que ela é de todas aquela que a gente menos tem informação, né? Então, eu gostei muito e recomendo. Inclusive, recomendo também que comprem o livro do Esteban, que fala sobre o Ramon Valdez, pai dele. Fulano entrou, coisa boa, só o pessoal entrando. Por que Maria Antonieta não gosta da Dona Neves? Ela de Chiquinha já é a Dona Neves. Eu acho que ela nem pode usar a personagem, acho que ela só registrou a Chiquinha. Acho que ela não pode usar a personagem da bisavó, não. Senti falta das suas lives. Ô, Jonathan Borges, quanto tempo? Pedro. Eu não sei se eu tô lendo as mensagens muito atrasada. Cada quanto tempo aproximadamente sabes algo nuevo del mundo CH? Daniel, el mundo CH, el mundo Che, es muy amplio. No, no engloba únicamente las series, pero acá en Brasil engloba también envuelve el doblaje, los actores de doblaje, los dobladores, productos. Entonces, aproximadamente a cada semana me entero de algo nuevo del mundo Che, do mundo CH. Sea en el doblaje, sea en productos, sea de la vida de los actores, de fotos, de vídeos, de curiosidades. Te digo que es semanal, semanal.
Jonatas lendo comentários com 50 minutos de atraso. Mas, claro, é muita gente falando, cara. Ora, 50 minutos de atraso. Não vou nem falar. Qual o seu clipe favorito de Chaves? Cara, é porque é muita gente falando. Agora eu fiquei indignado com o Jorge Luiz aqui, reclamando da minha demora. Perdeu a caneca. Desculpa, não vai ter mais caneca pra você. Meu clipe favorito é Inês Gonçalves, da paródia de Dom Juan Tenório, 1980. E depois é o Taca La Petaca, do Romeo e Julieta, de 75. São os meus dois favoritos, disparado. O nome do Igor Rodrigo também, tu jura? Por que Chespirito não fez uma série própria do Chompra? Só incluiu dentro do programa Chespirito. Domingos, em 93, na temporada de 93, foi toda do Chompras. Eu acho que ele não viu necessidade de fazer. Quando ele criou o Chompras, né? Quando o Chompras começou a fazer sucesso, ele já estava consolidado com o programa dele, Chespirito. Então ele não viu necessidade de criar uma série à parte do Chompras. Mas a temporada de 93 foi toda do Chompras, do Chaveco, que eu prefiro esse nome, Chaveco. Ele só voltou a fazer os outros personagens em 94, Pancado, Dr. Chapatin. Mas o Chaveco mesmo virou o carro-chefe nos anos 90. Los Caquitos. Quando mais novo pensava em um crossover dos Trapalhões com Chaves. Não ficaria legal não, cara. Chaves de novo entrou. E aí, Chaves de novo? ¿Es posible que Ramón Valdés haya estado en el proyecto para filmar El Chanfle 2? Hay reportajes, ¿no? En una revista he visto que decía que Ramón había regresado para grabar la película, pero no es cierto. No creo que Ramón Valdés haya estado en este proyecto. Creo que no. Cuando Ramón Valdés regresó al elenco de Chespirito, su regreso no brilló, no fue tan brillante como antes, en los tiempos antaños, donde participó con entusiasmo, con alegría. Entonces yo creo que Ramón Valdés regresó únicamente para poder, como te digo, para poder propagar su imagen de Don Ramón. Pero no tenía tantas ganas de participar más del grupo. Tanto que en este año, 81, no participó de las giras, no participó de la película, solo únicamente los episodios del programa Chespirito. Entonces yo creo que Ramón Valdés regresó con este intuito, con este sentido de únicamente propagar, ampliar su imagen de Don Ramón. Sobre a coleção especial de vídeos que você tem. Vamos ver algum dia? Nunca. Nunca verão. Desculpa. Ora, ora. Tudo bom, Gui? Ora, ora pra você também. Eu acho que deveriam fazer uma coletânea com vários cantores cantando músicas do Chespirito, meio que na pegada do Arca de Nando Vinícius. Arthur, olha, vou falar, vou nem descer mais as mensagens, eu vou falar umas coisas aqui. Eu viajo muito na maionese. Eu já falei isso em vídeos anteriores e eu vou falar que eu não vou nem ver o que é que vocês estão escrevendo no papel, poder passar meia hora falando sobre isso. Quem tiver paciência de me ouvir, mas acompanha comigo porque a viagem é legal, é gostosa. Eu sempre imaginei fazer um programa de televisão de streaming do X-Pirotadas. E aí era no estilo de talk show, entrevistava atores, entrevistava dubladores, entrevistava produtores, qualquer pessoa que tenha tido alguma relação com o X-Pirito. E uma vez por mês, é porque assim, gente, antes de eu continuar a história, é porque realmente eu preciso imaginar essas coisas para poder pegar no sono. Eu preciso botar minha mente para trabalhar, para poder dormir. Eu tenho um problema de insônia. E aí eu fico imaginando muitas coisas, eu fico viajando na maionese até pegar no sono. Porque se eu não viajar, se eu não botar a cachola para trabalhar, eu não consigo dormir. Então viajo, faço
Ave Maria, eu já fiz tanta coisa na minha mente que você não tem nem noção. Então, na minha mente, para poder dormir, então, algumas vezes eu imagino que o X-Pirotadas é um programa de televisão, um programa de streaming, que tem talk show, que entrevista. E uma vez por mês tem o X-Pirotadas em Concert. Eu tenho até vergonha de falar isso. X-Pirotadas em Concert, que eu convido artistas nacionais, artistas do nosso país, para cantarem as músicas de X-Espírito. Então, na minha mente, já convidei Ivete Sangalo para cantar a música de X-Espírito, já convidei Joelma para cantar a música de X-Espírito, já convidei Pablo Vittar para cantar a música de X-Espírito. Me processem. Então, já convidei, e também tem no X-Pirotadas em Concert, eu convido orquestras para tocarem durante os intervalos as músicas de fundo que a gente está acostumado a ver, do John Charles Feed, então orquestras sinfônicas de não sei da onde, para tocar as musiquinhas de fundo, aquelas musiquinhas, as BGMs que a gente está acostumado a ver em Chaves. Então, na minha mente, X-Pirotadas na TV seria um baita de um sucesso. Seria maravilhoso. Eu vou abrir a porta pra cachorro sair, que essa bicha não sabe o que é da vida. Bora, sai. Então, já imaginei esse negócio do X-Pirotadas em concert. Imaginei gravando discos, gravando CDs de versões em português cantadas por artistas nacionais. Ivete Sangalo, enfim, sei lá, Ana Vitória, esse pessoal que tá hoje em dia na moda, né? Já falei antes também da minha ideia da série da Chimotrúfia, em que ela voltava, fazia tipo fazia dividir em três temporadas. Três temporadas. A primeira temporada seria tipo a diarista, em que ela cada dia ia na casa de um artista diferente para fazer uma faxina, e aí os episódios se passavam, né, nas coisas absurdas que acontecia durante ela fazer essa faxina. Já imaginei ela indo trabalhar na casa, por exemplo, de um desenhista, e aí um episódio, o desenhista fazia um desenho dela, e aí o episódio todo se passava em desenho animado. Aí nisso poderia trazer de volta à vida o Chompras, o delegado Morales, o sargento Refúgio, todos os falecidos, né? Uma forma de homenagear, né, os que se foram. Já na segunda temporada, ela iria trabalhar para Marujinha. Eu imagino assim que a Marujinha se casou com um velho rico e virou uma dona de pousada. E aí ela foi trabalhar para Marujinha, tipo como ela trabalhava no hotel. Aí já na terceira temporada, já imaginei ela voltando pro hotel do seu Cecílio. O seu Cecílio reabriu o hotel, chamava ela, chamava o Botijão. E aí convidava também humoristas novos para fazer essa mescla do humor antigo com o humor jovem, né? Então precisaria ter comediantes modernos, comediantes novos para também trazer fôlego à série. E aí imaginei, por exemplo, o Carlos Villagrán participando como um novo sargento, né? O Sargento Carlitos, aquele personagem de Carlitos que ele fazia. Imaginei o Ricardo de Pascoal fazendo um novo delegado, no lugar do delegado Morales, que morreu. Então seria ótimo se tivesse uma série nova da Chimotrúfia, ela trabalhando no hotel do seu Cecílio, com o Botijão trabalhando, com novos personagens. E com esse novo delegado do Ricardo de Pascoal, com esse novo sargento do Carlos Villagrán, com a Marujinha. Então eu já fantasiei tanta coisa, tanta coisa. Enfim, é coisa de fã de Chaves mesmo, né? Acho que tá no DNA do fã de Chaves sonhar com besteira. Agora sim vou subir as mensagens. Já pensou, quase fez uma tatuagem relacionada a CH? Não gosto de tatuagem, Jonathan, eu não sou muito chegado. Todos os meus irmãos têm tatuagem, mas eu não. É uma coisa minha mesmo. Sem preconceitos, mas é porque realmente em mim eu não acho legal. Denilson, espaço entre a criação do Chaves e o primeiro episódio que temos no Brasil. Quantos episódios ou esquetes temos perdidos nesse vão? Ixi, meu filho. Eita, pleura. Temos uma temporada inteira de 72.
Basicamente quase toda. É, a gente tem muita coisa perdida. Dublapédia entrou. Denis, você ainda tá aí, Denis? Será que o SBT vai voltar a transmitir Chaves? Espero que não. Ai, gente. Imagina o programa do Chaveco xingando a cada minuto. Que é isso, menino. Grande Jonathan, abraço, meu amigo. Obrigado por tanta contribuição. Elvis, há quanto tempo, Elvis? Nunca mais te vi. Sobre aquela live que o Fórum Chaves fez nos 37 de X-Espírito no Brasil. É verdade aquela história do Rubens Passaro que ele se encontrou com o X-Espírito? Rubens Passaro? Rubens Pássaro? Não sei nem quem é. Deve ser. Se Fórum Chaves fez, tá dito. Quero estar no seu testamento de fã para fã. Ih, Cadu. Eu já sei para quem eu vou deixar meu acervo. E não é para você, Cadu, infelizmente. Guilherme, por que será que o Ramon no cinema antes de 70 era só papel de figurante, papéis secundários? Seria estrelismo de Irmã Valdez? Com certeza, Guilherme. O Ramon não era ator, né? O Ramon era um. Ele entrou. Ele foi meio que o Horácio Gomes. Ele entrou por influência do irmão. Era o. Como é o nome? Nepotismo. O Ramon sempre foi coadjuvante, sempre fez pequenas pontas porque era um jeitinho dele ganhar dinheiro. Ele não estudou para ser ator, ele não teve formação para ator. Era naquela época que entrava, botava qualquer um para fazer uma pontazinha e pronto, acabou-se. Ramon ele já foi motorista, né? Já foi chofé, já foi tanta coisa. E aí ele se consolidou no humor porque ele tinha um dom para isso. Mas dizer que ele teve estudo, que ele estudou para ser ator, como a Maria, por exemplo, Maria estudou em escolas de teatro e tudo. Gente, esse ângulo tá me pegando assim, uma papada feia. Vou botar assim pra cima, que assim fica mais bonitinho. Oi. Então, o Ramon, antes de 70, ele realmente era figurante porque ele era o que ele era. Ele só passou a ter sucesso mesmo quando começou a trabalhar com o X-Espírito. O ápice do Ramon foi, o auge do Ramon foi quando ele começou a trabalhar com o X-Espírito. Aí sim, tiraram ele assim de pontinha, para ser um coadjuvante, para ser uma coisa assim mais importante. Já assistiu a sátira do Chocolate Chalouco? Se sinto entender alguma coisa? Entendi, querida. A gente aqui é macaco velho. A gente acompanhou de perto essa história do chocolate do Chalouco. Ai, ai. Poderia existir um desenho adulto do Chaveco. Já pensei nisso também. Essa ideia não é sua. Vou registrar antes que você registre. Matheus Henrique 7634 BSD BSBDBN XXN BDBS Jeff para você também, amigo, te adoro. Matheus Henrique 7634 diz que esses códigos aí, chapa, não. Vamos lá. Gente, eu tô chegando no final. Você acha que o tantã do Chico Anísio é plágio do Chaparrão? Não. Tantã do Chico Anísio existe antes do Chaparrão existir. Qual temporada tem mais episódios perdidos do Chaves? Juninho, boa pergunta. Sei não. Qual temporada tem mais episódios perdidos do Chaves? Depois eu vou olhar na lista do Fórum Chaves. Tudo isso a gente tem acesso hoje em dia no Fórum Chaves. E aí eu te respondo. Mas saber de cabeça qual temporada tem mais episódios perdidos, provavelmente 73, 74, que são as primeiras temporadas. É, provavelmente 73, 74. Gente, seu sobrinho já assistiu a fase clássica toda, Eduardo, do Chaves? Sim.
Do Chapolin ele tá custando um pouco mais, porque ele tá de férias, aí ele prefere jogar videogame. Coisa de criança. Mas Chaves, ele zerou. Chaves, ele assistiu todos de 73 a 79. Todos. Chapolin a gente ainda tá em 75, 76. Posso estar viajando, mas acho que a piada do Chaves chamando o seu Madruga de chimpanzé vem de referência à saga Shinnok. Pode ser, né? Que ele faz o Shinnok lá, né? O velhinho. O papagaio do Kiko sempre me foi familiar. Existe episódio perdido ou não exibido no Brasil do restaurante da Dona Florinda? Não. Não na fase clássica. Todos. Não, mentira, tem. Mas não é questão de ser perdido, é questão de ser. Aliás, assim, Diego, graças ao Multishow, todos os episódios comuns já foram exibidos no Brasil. Agora, se a gente for falar a nível de SBT, tem episódio no restaurante que veio estrear tardiamente. A saga do Engraxate, que só veio estrear em 2014. Mas, basicamente, todos os episódios do restaurante da fase clássica já foram exibidos no Brasil. Se não pelo SBT, pelo Multishow. Não tem episódio perdido no restaurante. Pronto, cheguei até o final, gente. Olha que coisa maravilhosa. Se você colocasse esses códigos que mandam no chat, você descobre as coordenadas onde a Televisa enterrou a última parte dos piratas. Olha a viagem do Gabriel. Ai, gente. Tudo bem. Acho que já respondi tudo. Acho que já posso ir embora. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Qual nota você dá à dublagem da Gota Mágica e por quê? Sir Storm, 2005. Qual nota você dá à dublagem da Gota Mágica e por quê? Eu dou nota 7, para não reprovar. Vou dar uma nota 7 para não reprovar. A Gota Mágica ela teve acertos e teve erros. A Gota Mágica acertou muito em trazer os dubladores da Maga. Marta Volpiani, Cecília Lemes, Helena Samara, que ainda estava viva. Mas a Gota Mágica errou muito nas traduções, fez uma coisa mais chula, usou um palavreado de baixo calão. Eu não imaginava, por exemplo, o Chaves falar bunda. Acho muito pesado, uma palavra muito pesada para se ouvir na boca do Chaves. Mas a Gota Mágica fez isso, fez o Chaves falar bunda, bundão. Então, a Gota Mágica teve seus acertos e teve seus erros. Infelizmente, não foi 100%. Até hoje, não teve nenhum estúdio de dublagem que foi 100%. Nenhum. Todos erraram. Pronto. Alguém mais tem alguma dúvida? Que aí eu já posso me despedir. Já vi que estou aqui com vocês. Já falei um pouco com vocês. E aí já posso voltar a dormir. Roberto Macido. Não gostei disso também. Pois é, fica meio estranho, né, Roberto? Cristiano Marcossi. Minha única queixa com a Gota Mágica é o dublador do Chaves. Mas se você for parar pra ver no original, Christian, ele é muito parecido, a voz dele é muito parecida com a voz do X-Espírito. Fica muito parecida. Sobretudo no X-Espírito dos anos 60, que já estava idoso, já estava velhinho, a voz rouca, e casou com ele. É estranho, mas se for assim, seguir pelo original, ficou legal. Qual o erro da dublagem Maga? Christian, a Maga teve vários erros. A gente passa o pano para a dublagem Maga hoje em dia porque a gente está acostumado com ela, cresceu, se acostumou com ela. Mas a Maga teve muitos vacilos, cara. Um dos maiores vacilos, por exemplo, Christian, foi ter adaptado Que Bonita Vizinhança para Que Bonita Sua Roupa. O cara que traduziu, que adaptou Que Bonita Vizinhança para Que Bonita Sua Roupa, ele fumou maconha vencida. Felipe, correr de bicicleta. Te amo, querido. Paçoca, não vou nem dizer aonde. Leandro, a dublagem Maga é ruim. Pouca gente diz isso. Ela não foi ruim, mas ela não foi perfeita. Esse vacilo do Que Bonita Vizinhança para Que Bonita Sua Roupa é podre. Boa Noite Vizinhança também. Mário Lúcio de Freitas realmente foi esculhambou. Boa Noite Vizinhança, que era outra música belíssima, eles cagaram também, a Maga.
Eles transformaram a segunda estrofe da música no refrão e sumiram com a segunda estrofe original. Então, tipo, eles realmente melaram a vara. Acordaria 8 horas no domingo para assistir a volta de Chaves no SBT, Multishow, etc. Jamais acordaria 8 horas num domingo, meu querido. Só se for 8 horas da noite. Acordaria lindamente. Mas 8 horas da manhã não tem perigo. Gostou dos livros que saíram este ano? Traz Castro. Amei os livros que saíram este ano. Recebi os 2. Espero que não pare. Espero que venham mais novidades com relação à literatura. Faz falta da gente ver esse espírito na literatura do Brasil. A gente consome tanto livro importado, né? Essas sagas Harry Potter, esses livros de fora. E os poucos livros que Shakespeare fez a gente não consome. Então espero que venham mais novidades do universo de Espírito também na literatura pra gente. Eu adorei os livros que vieram. Obrigado. O que mais? Fala sobre a seleção dos episódios para os DVDs. Não tem o que falar. Quem escolheu foi a Televisa. A gente acha que foi a Gabi que escolheu para dublar e tudo. Mas foi a própria Televisa que escolheu, que picotou, já veio assim de fora. É cagada da Televisa. Leandro, será que o Filho do X-Espírito vai estragar tudo com o tal multiverso? O Filho do X-Espírito já estragou tudo há muito tempo. O Filho do X-Espírito já estragou tudo há muito tempo, cara. Tom Holland, Andrew Garfield ou Tobey Maguire? Cara, amanhã eu vou pro cinema e eu te digo qual dos 3. Obrigado, Alexandre. Parabéns pela página. Obrigado. Televisa vacilou com a seleção dos episódios mesmo. A Televisa vacilou desde sempre. Em vez de vender as séries por temporada, eles fatiaram os episódios. Eu tenho certeza que se vendessem por temporada, completinho, organizado, teria tido mais sucesso, teria tido mais êxito. Agora aquela cagada de pato que eles fizeram, pelo amor de Deus. Alexandre Marcondes Fernandes, acabei de comprar o livro sem querer querendo, parece ser bom, começarei esses dias a ler. Leia, meu querido, tenha o hábito da leitura. Diego, acho sinceramente que você é quem deveria controlar o grupo de espírito. Também já pensei nisso, cara, nas minhas madrugadas acordado. Qual o erro do Tata Guarnieri? Christian, o erro do Tata Guarnieri foi ter inventado de dublar espírito. Foi esse, o erro do Tata Guarnieri foi esse. Foi a pior escolha pra espírito que eu já vi na minha vida. Pior. O erro do Tata Guarnieri foi esse. Devia ter colocado Lula pra dublar o X-Espírito, mas Tata Guarnieri não dá, não desce. Me desculpa quem gosta do Tata. Ele é um ótimo dublador fora de Chaves, mas dublando Chaves, o Tata Guarnieri falhou miseravelmente. Me desculpem. Gostando do Tata, que bom, Christian, que bom mesmo. Isso quer dizer que você não tem problema com dublagem, mas infelizmente eu respeito todas as dublagens feitas para o Chespirito. Toda dublagem foi feita para transformar a série mais brasileira possível, mas o Tata não me desce, infelizmente. É verdade que o SBT vai exibir as últimas temporadas do desenho? Parece que sim, cara. Parece que finalmente vão exibir as últimas temporadas agora ano que vem. Finalmente, já mandaram dublar realmente. Antes tarde do que nunca, né? Já viu os DVDs de Chaves lançados no América Celebrity Espírito? Não. Gosto muito das opiniões do Nelson Machado sobre a dublagem do Chaves. Nada emocional e muito realista. Mas o Nelson Machado, coitado, não é emocional em nada também, né? O Nelson Machado... Aleandro, deixa eu ver se foi o Aleandro. Aleandro, o Nelson Machado... Ele fala muita merda também. Nelson Machado, ele pratica o desapego de todo jeito. Ele fala muita merda. Ele põe em xeque as nossas informações. O Nelson Machado diz em todo canto que ele vai que não existe isso de episódio perdido.
Pode ver, toda entrevista do Nelson Machado ele dizendo que não existe isso de episódio perdido. Quando a gente sabe que tem episódio perdido. Quando a gente sabe que tem dublagem perdida. Então ele é nada emocional. Agora, dizer que ele é realista, ele não é. Ele é nada emocional só. Se Ramon Valdez e Villagrán continuassem no Chaves, teria o programa de Espírito? Eu acho que sim, porque uma hora a receita ia falhar. Uma hora o sucesso iria decair com o tempo, naturalmente. E aí eles iriam ter que procurar novas alternativas, novas possibilidades. Eu acho que seria inevitável o regresso do programa de Espírito, mesmo com o Villagrán, mesmo com o Valdez. María Eugenia Cardoso, ¿por qué hablas así? Ja, 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 no me entiendes nada. María Eugenia, porque soy brasileño, hablo portugués, no sé de dónde eres y no me importa. Besos. Onde eu encontro os DVDs de Chapolin e de Chaves de Espírito? Cara, eu acho que na internet já tem tudo disponível. Juarez Torres, alguma novidade dos direitos de produção da série? Nada. Ai, que coceira, bicho. Nada, nada de nada, Juarez. Só decepção, só tristeza. Ainda tem chance do SBT passar Chapolin Chaves, José? Quem souber morre. Não, a gente não tem nenhuma novidade, cara. Vinícius, sua opinião pessoal se as séries voltam à TV? Eu acho que não, viu? Eu acho que não. Acho que a gente tem que praticar o desapego. Crê nas palavras do Fernandes sobre a negociação? Não, não creio em nada do que esse homem fala. Hoje existe algum lugar para comprar DVDs do Chespirito? Sebos, Mercado Livre, essas coisas. Já se decepcionou com o dublador? Matheus Beteno está perguntando se eu já me decepcionei com o dublador. Me decepcionei com o Daniel Miller, que não me aceitou no Instagram ainda. Chateado com ele. João Vitor Trascastro, do Fórum Chaves. Tô louco sozinho ou você também acha que a biosérie do Roberto ficaria melhor produzida no Brasil? Trascastro, eu acho que a biosérie de Espírito ficaria melhor se tivesse o dedo do Fórum Chaves. Sendo no Brasil ou fora do Brasil. Mas se tivesse uma consultoria do Fórum Chaves, eu ficaria mais tranquilo. Querendo puxar a sardinha para a lata do fórum. Claro, né? Se me metesse no meio também, se ainda me pagassem por isso, acho que também eu não reclamaria. Para você, quem é mais vacilão? Villagrán ou Antonieta? Antonieta, com certeza. Que a Antonieta, Maria Antonieta fez, cara, não tem nome. Aliás, até tem, mas eu não posso falar para não ser processado. Não. Deus me livre, o que ela fez não se faz com amigo. Quem tem um amigo dela, um amigo assim como ela, não, coitado. O que aconteceu com seu quadro no Fórum Chaves? Neutron, Kaique, o Trascastro disse que a gente volta ano que vem. Eles deram uma mudança lá, mas esses dias o Trascastro estava falando que eu ia voltar ano que vem a responder. Ansioso já, desde já. Você gosta mais do Chaves ou do Kiko? Diego Renan. Gosto dos dois igual. Olha essa pergunta do Eduardo Silva Ribeiro. Bora lá, vamos ver aqui. Seria tão bom se dublassem o programa X-Espírito dos anos 80 se fosse para você escolher o elenco de dublagem. Quem você escolheria? Real Henrico Fregonese. Você é viado? Sou, querido, sou viado. Sou bem viado mesmo. Sou muito viado. Quero ser viado para sempre. Jamais vou deixar de ser viado. Obrigado, querido, pela sua preocupação com a minha sexualidade. Beijos pra você também. Se você quiser ser viado, não deixe ninguém te impedir. Sim, a pergunta do Eduardo Silva. Seria tão bom se dublassem programas de espírito dos anos 80 se fosse para você escolher o elenco de dublagem? Eduardo, se fosse para eu escolher o elenco de dublagem, obviamente eu escolheria todos os dubladores da Maga. Inclusive
O Elcio Sodré pro Horácio Gomes, que foi quem dublou o Godinez naquele episódio do Por que se não era de começar a aula? Chamava o Elcio Sodré para dublar o Horácio Gomes. Mudaria os dubladores dos que foram trocados, né, do Multishow. Por exemplo, tiraria o Mauro Ramos do Professor Girafales. O Professor Girafales é dublado pelo Mauro Ramos no Multishow. Eu colocaria ele para dublar o Edgar Vivar, Seu Barriga e Nhonho. E o Botijão, os personagens do Edgar Vivar. Eu acho que o Mauro Ramos tem mais voz de gordo, combina mais com Edgar Vivar. Angelines Fernandes manteria a Isaura Gomes. Pena que ela não tá mais dublando, mas se fosse para montar um elenco assim, eu manteria a Isaura Gomes. E pro Ruben Aguirre, pro professor Girafales, eu colocaria. Faria teste para ver. E pro Chaves, Chespirito, eu colocaria. Me esqueci o nome do cara. É o que dubla o Michael J. Fox no De Volta pro Futuro. Eu tava com o nome dele na cabeça. Mas eu chamaria ele para dublar o Chespirito, para fazer um teste. Que dublou. Se o Traz Castro ainda tá online, diz aí, Traz Castro, como é o nome do dublador do Michael J. Fox no De Volta pro Orlando Vigiani. Pronto. Eu colocaria o Orlando Vigiani para pelo menos fazer um teste para ser a voz do Chespirito. Porque eu acho que o Chespirito, o Orlando Vigiani, combina muito com a voz. Exatamente, o Vigiani, Matheus. Eu acho que o Vigiani combinaria muito com o Chespirito. Sobretudo nessa fase de transição, que ele não tá nem novo nem velho demais. É exatamente esse meu elenco de dublagem. Pro Ruben Aguirre, eu poderia colocar, por exemplo, o que dublou o Ricardo de Pascoal, que é o Luiz Carlos de Moraes. Colocaria, ele já dublou o Ruben Aguirre na série da Biochannel. Oi, amigo, me diga uma coisa. Você sabe quantas esposas Pancada Bonaparte teve? Elivelton Pancada não foi casado nenhuma vez. Ele morava com Lucas. Alguma vez você chorou assistindo Chaves? Diego, já. Chorei no episódio do Dia dos Namorados, aquela cena da Chiquinha sozinha no outro pátio, aí o Chaves vem e eles se abraçam. Chorei naquela cena ali, quando eu vi a primeira vez, eu chorei copiosamente. Feito um menino novo mesmo. Matheus, você acha mesmo necessário isso de duas dubladoras dividirem a marioneta? Ou os fãs precisam desapegar? Matheus, eu acho. Eu acho necessário, porque eu gosto das duas. É um caso único da dublagem mundial, mas eu acho necessário. Ou pelo menos eu não me incomodo. Não me incomodo. Pronto. Fala, Renan. Renan entrou, né? Renan. Pronto, meus queridos. Eu acho que já tá legal, né? Ou se alguém tem mais alguma dúvida, que quiser acrescentar ou fazer mais algum comentário, estamos aqui. O que você achou da atitude da imprensa em divulgar a suposta traição do professor Girafales? Cara, foi um desserviço. Como é o teu nome? Sorin. Sorin, puta de um desserviço. A gente sabe que aquela aliança que aparece nas fotos do professor Girafales é do ator, do Ruben Aguirre. Não tem nada a ver com o personagem. Acho que qualquer menino de quinta série, de terceiro ano, sabe diferenciar. Mas o pessoal gosta de fuçar merda. Juarez, e a sua opinião sobre a fala do filho do Bolaños? Ele falou brincando, cara. Aquilo ali é clickbait. Ele falou brincando. Ele disse que a aliança. Se você ver a entrevista, ele reconhece que aquela aliança é do Ruben, é do ator, não é do personagem. Então, aquilo ali é clickbait. Olha, tem episódios que o Pacato Bonaparte dizia que era casado com a palmeira. Velton, tem episódios que ele se casa com a espingarda, que ele se casa com a lavadora. Mas não são esposas, né? Ele é doido, né? Temos que levar em conta isso.
Eu vi uma live que uma pessoa disse que partiria a voz de Espírito em dois, Daniel e Cassiano. Cara, isso não dá certo. Não dá certo. É padronizar. Padronizar. No caso da Chiquinha, a gente deixa as duas porque são duas dubladoras clássicas. Mas nem Daniel nem Cassiano são dubladores clássicos. Chegaram depois da Maga. Então não dá certo. Ou só um ou só o outro. Esse negócio de dividir é burrice. Não existe. O X-Espírito só tinha uma voz. Por que, que no Brasil vai ter duas? Melhor temporada de X-Espírito nos anos 90, 93 e 92. Ih, Matheus. 93 é bom porque chega o Seu Cecílio. Eu gosto muito do Seu Cecílio. Eu gosto demais do Seu Cecílio. Leandro, por que Duque de Caxias ficou famoso? Porque tinha boa memória. O que você acha da voz do Raul Chato Padilha no Espírito da Gota Mágica? Nada contra. Eu teria escolhido, naquela época, teria escolhido Leonel Abrantes para dublar o Raul Chato, que é quem dublava o Flanders, né, dos Simpsons. Se você assistiu os Simpsons, a voz do Flanders lembrava muito a voz do Jaiminho. Para aí para lembrar da voz do Flanders dos Simpsons. E é carioca também, então eu teria chamado o Leonel Abrantes para dublar. Ou então quem dublou ele no Charrito, que era o Vacari, Hélio Vacari. Mas eu não tenho nada contra o Jorge Alex também, não. Acha que Chaves renderia um filme tipo Turma da Mônica Laços com criança? Acho que não, Matheus. Acho que não. Acho que não teria essa... Talvez para uma nova geração, mas pra gente assim que é macaco velho não ficaria legal, não. Quem tem razão na treta? Villagrão, Chespirito? Emerson, Chespirito, de longe. Emerson, confia em mim, Chespirito tem razão. Chespirito sempre teve razão. E não é porque eu tô defendendo Chespirito, é porque o Villagrán quis sair do programa levando um personagem que não era dele. Ele ajudou a criar, mas não era dele. Judicialmente, não era dele. Historicamente, não era dele. A ideia do personagem foi do Chespirito. Não tem como o Villagrán sair da série levando o Kiko, filho da Dona Florinda, dizendo que é dele. Que aí ele teria que levar o Kiko, teria que levar a Dona Florinda. Diego Renan, o que você achou do episódio em Acapulco? Acho muito superestimado. Eu prefiro episódios na Vila. Sou muito chegado, não. Sabe informar quanto um estúdio de dublagem ganha dublando Chaves? Sei não, Sorinho. Existe disputa, né? Fazem testes. Eu também prefiro o Seu Cecílio ao invés do Seu Lúcio. Pois é, Lucas. O Eleu era a melhor voz do Raul. Eu não acho. Matheus, eu discordo. Não acho bacana a voz do Eleu pro Raul. Muito tranquila, muito suave. E o Raul tinha uma voz muito grossa no original, muito grave. Aquela coisa assim. Eu acho que na nossa dublagem, o dublador que tinha a voz mais parecida com a do Raul Padilha era o falecido Domício Costa, que fazia a voz do prefeito das Meninas Superpoderosas, que fazia a voz do Eustácio, do Coragem com o Covarde. Eu acho que o Domício Costa é quem tinha a voz mais parecida com a do Raul Chato Padilha. Leandro, você acha que a fase do restaurante foi a última grande criação de Chespirito e depois foram poucas histórias inéditas e muitas adaptações? Leandro, eu acho que os Chompiras também, quando ele resolveu converter os Chompiras, né, para pessoas honestas, a turma do Chaveco, para pessoas honradas, eu também acho que foi uma grande criação. Um grande plot twist. Pegou dois ladrões que eram ladrões há anos e resolveu convertê-los a cidadãos de bem. Rafael Bonato, você acha que Shakespeare teria sucesso como escritor de suspense? Talvez. Agora sim, Rafael. Os episódios do Chapolin sempre tiveram essa vibe, mas sempre tinham uns finais muito nada a ver. Parece que ele dava o gás para escrever o episódio e no final do episódio ele tacava um foda-se. Os episódios de suspense do Shakespeare eram muito bons, mas tinham uns finais muito nada a ver. Se você pegar aquele do teatro, que é do teatro abandonado, no final todo mundo era um ator. Não, eu sou um ator, eu adoro interpretar pedra. Não, eu sou um ator, adoro interpretar defunto, né? Você pegar aquele da festa fantasia. Não sou Chapolin, sou um convidado fantasiado de Chapolin. É um final muito sem sentido. Ele dava o gás para criar o episódio, mas no final ele tacava o foda-se. Luiz Fernando, qual é o melhor figurino da Chiquinha, na sua opinião, Jonatas? 78, das bolinhas na gola. Por que Charito foi dublado diferente dos outros filmes? Porque foi o Gugu que trouxe, Denilson. O Gugu foi entrevistar Chespirito em 91 e aí ele trouxe o Charito.
Disseram que ele tinha trazido 3 filmes. Há quem diga que foi o Charrito e o Aventuras em Marte. Aventuras em Marte. Aqui é o sono já pegando. Mas os outros não foram dublados, infelizmente. O que você achou da dublagem Gabi com Tata Guarnieri? Porque eu achei horrível, também acho horrível. Terrível. Quem concorda comigo que aquela voz do Chaves do desenho animado é horrível? Sou muito mais o dublador original. Mas, cara, o dublador original faleceu, né? E a gente precisa achar um substituto, né? Não dá pra ser a vida toda o mesmo cara, porque o cara já tá... Cara, o dublador original morreu, já tem 25 anos. A gente tá na hora de aceitar a morte do Caba, né? Fazer o quê? Qual o seu episódio favorito? Eu gosto de Romeu e Julieta. Baniram a Chiquinha do desenho do Chaves. Elivelton, não é porque baniram, né? Você sabe que foi ela que registrou a personagem como dela. Pra colocar ela no desenho, tinham que dar dinheiro pra ela, né? Isso seria totalmente sem noção. Elivelton, agora eu não entendi o motivo do banimento da Chiquinha do desenho. Eu já falei, Elivelton, a Chiquinha registrou a personagem como dela. Ela foi nos direitos autorais do México e disse: Olha, fui eu que criei a Chiquinha, eu sou a dona da Chiquinha. E os direitos autorais registrou ela como a dona da Chiquinha, Maria Antonieta. Então, quando foram fazer o desenho do Chaves, o grupo Chespirito viu que não podia usar a Chiquinha, porque a Chiquinha já tinha outra dona, que era a Maria Antonieta, que era atriz. Então, para colocar a Chiquinha no desenho, tinha que pagar para ela. E o Chespirito achou isso um absurdo. Então, não é porque eles quiseram tirar, foi porque não conseguiram colocar. Você tá fazendo live há quantas horas? Eu não tô cronometrando, Diego. Não tô contando. Será que Chaves nunca transou com Chiquinha? Menino, que diabo é isso, cara? Tarado. Nunca transou com Chiquinha, ela quer saber. Espírito reencarnou no Jesus Guzmán antes de morrer. Surreal como a voz parece, mas o Jesus Guzmán já era nascido quando o Espírito morreu. Né? Já era até adulto, velho. Carmen Ochoa ainda é viva? É, sorrinho. De onde você é? Valdemir, sou de Fortaleza, Ceará. Caso alguém compre os episódios inéditos de Chapolin, quem tem que ser a voz do próprio Espírito em todos os personagens? Daniel Miller ou Cassiano Ricardo? Entre esses dois, eu prefiro o Daniel. Indubitavelmente o Daniel. Se tivesse vingado, provavelmente seria melhor. Acho que ele tá falando do Feroz e Mal Mal. Tudo bem. Pronto. Fã de Chaves que só gosta de 73, 74 e 75 é igual a um cinéfilo chato que só gosta de cute. Verdades difíceis de engolir, né? Vini Araújo. Vinícius entrou agora. Tudo bom, Vinícius? Pois é, meus queridos. Na última live do Fórum Chaves, o Cassiano falou que não vai mais falar sobre CH. Certo ele. Você tem alguma teoria de por que os episódios eram usados tinta de cor amarela? Não sei, Guilherme, não sei. Concorda que Henrique Segoviano tem boa parte do mérito do sucesso da série dos anos 70? Concordo totalmente, Aleandro. Você nota a diferença da direção dos episódios quando passa a ser dirigido por X-Espírito. X-Espírito não consegue abarcar todas as funções de escritor, de ator, de diretor. A direção dele é bem diferente e é bem inferior. Me desculpa, X-Espírito. A direção do Henrique Segoviano. Henrique Segoviano fazia direção de cena muito bem. Os takes que ele fazia, aquele negócio da pessoa ir por trás da janela, fazer aquele suspense, e a pessoa se virar na hora que, né, aquelas tiradas com as câmeras, X-Espírito não soube fazer. Não soube fazer. Não ficou ao nível de Henrique Segoviano. Henrique Segoviano é um nome que deve ser lembrado sempre também quando se fala de X-Espírito, de Chaves, de Chapolin. Mostra esses desenhos da parede pra mim, com meu filho, Valdemir. São bonequinhos de EVA. Tem o professor Girafales, Chiquinha,
Kiko, Chaves, Seu Madruga, e tinha um nhonho que estava pregado, mas ele é tão pesado que ele sempre cai. Aí eu deixei ele ali deitado na cadeirinha. O nhonho sempre pesado é o sempre que cai, não consigo pregar ele de jeito nenhum. Jonathan, sobre as dublagens das séries do Kiko, elas são perdidas? São, Luiz. A Band não detém mais essas dublagens. Renan Garcia. Olha aí, gente, canal Vila do Chaves é apresentado aqui na pessoa do Renan Garcia. Não sei nem se ele ainda tá online, mas vamos ver. Se fosse para escolher uma temporada dos anos 80 para ser dublada e transmitida, qual você escolheria? Sem sombra de dúvidas, Renan, temporada de 81, com o Ramon Valdez, para aproveitar que o dublador do Ramon Valdez, Carlos Seidel, ainda está trabalhando, né? Logo, logo ele vai ter idade para se aposentar, não vai mais trabalhar, não vai mais dublar, vai curtir, né, a melhor fase da sua vida e não vai mais dublar. Então, se fosse para eu escolher urgentemente uma fase do programa X-Espírito para ser dublada, sem pensar duas vezes, escolheria 1981 para chamar o Carlos Seidel para dublar o Ramon Valdez. O meu medo, Juarez Torres, é um dia fazerem um remake da série. O que você acha? Acho legal a ideia. Tenho medo não. Desde que não seja para substituir a série, né? E sim para conviver com. Substituir não, nada substitui. Concorda que muito do sucesso de Chaves no Brasil se deve à dublagem maga? Não, não concordo. Muito do sucesso de Chaves no Brasil se deve a Chaves no Brasil, se deve a Chaves. Lógico que a dublagem teve a função de transformar o seriado em português, né? Não teria sucesso um seriado aqui em espanhol, nem legendado, né? As crianças não leriam, não saberiam ler. Então, a dublagem foi fundamental nesse sentido de que fazer com que as pessoas entendessem a piada. Mas o sucesso de Chaves no Brasil se deve pelo Chaves, pelo texto de Chespirito, que era muito gostoso. A dublagem é só um mecanismo, é só um meio que utilizaram para a gente ter acesso a essas piadas. O Brasil foi o último país da América a receber as séries. Quando o Brasil recebeu as séries, Chaves e Chapolin, toda a América Latina já assistia Chaves e Chapolin, já era um sucesso fora. E lá o programa não é dublado, é exibido original em espanhol. E aí? Quer dizer que lá... Porque, entende? Quando o Brasil recebeu as séries Chaves e Chapolin em 84, na verdade as séries chegaram em 81, mas só foram exibidas em 84. Então, quando as séries chegaram no Brasil em 81, na Colômbia, Chespirito levou 3 milhões de pessoas para as ruas na Caminata por la Solidariedade. 3 milhões de pessoas nas ruas de Bogotá. No ano que as séries chegaram no Brasil, desembarcaram no Brasil. Então, é superestimar a dublagem, subestimar o talento de Chespirito. Lógico que a dublagem, né, é fundamental, mas, né, vamos dar... PVD Rictal. Você acha que ainda tem episódios do Chaves que não foram dublados? Infelizmente tem, infelizmente. Infelizmente tem. E vai ter sempre os perdidos. Você sabe dar um exemplo de um episódio dirigido por Segoviano e outro por Chespirito? Sorin, Segoviano dirigiu até o comecinho de 1979. Então, depois de 79, todos foram dirigidos por Chespirito. Os episódios do restaurante, por exemplo, foram dirigidos por Chespirito. Os episódios que tem Jaiminho, o carteiro, foram dirigidos por Chespirito. O Segoviano ficou só até o comecinho de 79. E o Segoviano e o Chespirito ele sempre dirigiu também. Mas havia uma diferença. O Chespirito dirigia os atores, como eles deveriam interpretar as falas, onde eles deveriam estar na hora das falas. O Segoviano dirigia as câmeras. Qual câmera filmar em qual momento. Então tinha uma diferença de direção cênica e direção de câmeras. Segoviano ficava com a direção de câmeras, Chespirito ficava com a direção cênica. Depois que o Segoviano saiu, Chespirito cumpriu tudo. Era escritor, era roteirista, era ator, era diretor de câmeras, diretor de cenas. Aí, cara, o negócio ficou meio baldeado, sabe? É verdade que Chaves chegou a ser exibido na Globo? Não sei disso, não. Renan, tô aqui aprendendo demais contigo, meu amigo. Olha só o atraso das mensagens, Renan. Agora que eu tô vendo, tô dizendo que tu tá aqui. É porque é muita gente falando, cara. Aí fica assim, né?
Me deu a doida, cara. Eu tô todo descabelado aqui, não deu tempo nem de passar uma maquiagem, ficar bonitinho. Aí eu vim aqui só pra falar com o pessoal. Eu tenho todos os episódios no celular. Gente, rapaz, que celular tu tem pra caber? Tanto episódio assim. Deus, que droga. 1981 é meio superestimado pelos fãs, além do barril. Beleza. 1981 é meio superestimado pelos fãs, mas tem o Ramon. E eu falei no tocante à dublagem. A gente tem que aproveitar os dubladores vivos da Maga. E o Carlos Saido já tem quase 80 anos. Então, eu colocaria 81 no topo por uma questão de logística. 80 realmente parece ser mais legal. Mas eu adoraria ver os episódios de 81 com a voz do Carlos Saido. O casamento do Seu Madruga com a Bruxa de 71. Né? Acha que os fãs mais hardcore vão boicotar tudo de novo em relação à franquia? Nada. Acho que não. Você consegue dublar algum personagem do Chaves? Faz aí pra nós souber. Não sei, Valdemir, não sei. O que você acha da Florinda Mesa? Pelas fofocas parece que ela não era uma boa pessoa. Ela é meio doidinha até hoje, a bichinha. Meio perturbadinha. Faltava um parafusozinho. Que bosta. Vamos ver. Um dia eu ouvi essa piada do Chaves. Em caminho de paca, tatu caminha dentro. Você nunca ouviu essa piada no Chaves, cara. Você nunca ouviu essa piada no Chaves. Amigo, além do Chaves, qual personagem do X-Espírito você escolheria pra ser desenho animado? Todos. Todos mereciam um desenho animado. O que você acha do SBT sempre vender o gênio que foi X-Espírito como apenas Chaves? Desperdício de talento. Ele filma e fala, bichão mesmo. Igor Borges tá avacalhando minha live, Igor. Que merda, Igor. As HQs que você posta são demais, muita nostalgia. Yuri, são, pessoalmente, assim, na minha opinião, são os desenhos mais lindos que já fizeram de Chaves. Foram das histórias em quadrinhos da editora Globo. É uma delícia de ver. O Ramon é mal aproveitado em 81, Matheus Beteno. Ramon, eu acho que foi o Ramon que quis ser mal aproveitado. Não foi uma coisa de X-Espírito, eu acho que foi o Ramon que quis participar pouco. Qual o seu cenário da vila favorito? De 78 e o de 91. Programa X-Espírito, dublaria Daniel ou Cassiano? Daniel. Se tivesse Luan Volpato, se tivesse a oportunidade de ter conhecido X-Espírito pessoalmente, qual seria a mensagem que transmitiria a ele? Sinceramente, Luan, eu alertaria X-Espírito dos fãs brasileiros de Chaves. Eu acho que o Luan Volpato, a gente se conhece há pouco tempo, né? A gente se segue nos perfis pessoais e tudo. Mas se eu tivesse tido a oportunidade de conhecer Shakespeare pessoalmente, eu alertaria a ele que o Brasil é um país que consome muito a sua obra, mas que não gosta da sua obra completa. Eu diria na cara dura, Shakespeare, olha, o Brasil te ama, adora o Chaves, mas infelizmente só adora o personagem, não adora a série. O brasileiro ele não gosta do seu programa quando não tem mais o Kiko e o seu Madruga. O brasileiro não gosta do seu programa quando ele aparece com outra dublagem na TV. O pessoal só gosta de você lá quando você só tem a voz de Marcelo Gastaldi. O brasileiro detesta o seu programa quando aparece com outra voz. Então é um amor limitado, é um amor meio que falso. Ama o personagem, não ama a série. Se gostasse da série, assistiria a série completa, independente de dublagem, independente se está em espanhol, independente se tem Kiko e seu Madruga. Mas o brasileiro não gosta do seu programa todo, Chespirito. Eu queria muito ter dito isso pra ele.
Logicamente não ia mudar em nada, que ele ia continuar ganhando dinheiro do mesmo jeito, ser milionário, ser rico do mesmo jeito, pra ele ia estar cagando e andando. Mas, pelo menos eu ficaria com a consciência aliviada de ter dito pra ele. Juntas, você odeia a Florinda mesmo e Maria Antonieta de las Neves porque às vezes você fala meio mal das duas. Cara, eu falo mal porque elas são pessoas, seres humanos, elas têm defeitos. Eu falo mal porque eu falo a verdade. Se você tiver visto alguma coisa que eu tenha dito delas que seja mentira, você me corrija se eu tiver errado. Nunca fui no México, Diego, infelizmente. Só vou pra lá se for pra morar. Pra passear, não quero não. Você tem namorada? Se sim, qual é o nome? Não, querido, eu sou viado. Eu tinha um namorado, mas a gente terminou agora em agosto. Ele resolveu seguir a vida com outra pessoa, né? É direito dele. Que seja feliz. Porra, tanta coisa pra falar. O que foi, Igor Borges? Mundo Chespirotadas entrou. Nossa, olha que nome bonito, Mundo Chespirotadas. Amor seletivo, Luan Volpato, é isso. Igor, tanta coisa pra falar, mas era isso que eu queria falar, cara. Se tivesse outra coisa pra falar, falasse você. Você que fosse lá na casa do velho e falasse com ele. Eu queria falar isso pra ele, queria muito dizer. Cara, ninguém te ama como eu te amo, cara. Ninguém te ama como eu te amo. Eu fazia ele imitar o Chaves na minha frente com 80 anos. Pula que nem o Chaves, cara. Eu te amo. Os desenhistas das HQs da Editora Globo são reconhecidos? Estão vivos? Você sabe? Yuri, quem desenhou, quem criou as versões dos desenhos do Chaves para a Editora Globo foi um ilustrador chamado Eduardo Vertilo. Ele é vivo até hoje, graças a Deus. Já fez live com o pessoal do Fórum Chaves. Depois, se você quiser dar uma olhadinha lá no perfil do Fórum Chaves, acho que ainda tem salva lá a live com o Eduardo Vertilo. Foi ele que fez o criador dos desenhos das HQs da Editora Globo. Gênio, gênio. Quando eu tinha. Porque essa parede aqui, gente, com esses desenhos, antes era uma parede cheia de folhas de revistinhas em quadrinhos. Eu fiz um papel de parede com as revistinhas em quadrinhos lindas. Vocês podem olhar em fotos e vídeos antigos. Tive que me desfazer porque eu tive que reformar a casa, eu derrubei a parede para fazer outra. E aí me desfiz do papel de parede. Mas o Eduardo Vertilo chegou a ver e ele ficou super emocionado com o papel de parede todo dos desenhos que ele criou. Eu pago mó pau, eu sou fã incondicional dos desenhos do Eduardo Vertilo. E vida longa pra ele, em nome de Jesus. Jorge Luiz ia deixar o velho assustado com essas revelações. Falo mesmo, tô nem aí que eu não sou nem baú. É verdade que a Florinda Mesa é difamada no México? É em todo lugar que ela vai, mulher. Ninguém gosta, não. Você vai encontrar outro boy, Jonatas. Obrigado, Matheus. No momento não é isso que eu tô procurando. Mas, né, vai que, né? Agora mesmo tô querendo botar a minha cabeça no lugar. Perdi muita coisa esse ano. Perdi minha mãe pro Covid esse ano. Tive Covid esse ano. Então, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Perdi minha sala de aula, da aula de espanhol esse ano. E aí, perdeu o namorado também. Mas é a vida que segue. Tô aqui com vocês, é isso que importa, meus fãs. Aqueles. Jonatas tá na pista. Cuidado, senão o trem pega, o carro pega. Sou de Argentina, Francisco Franco pega. Gerlano, tudo bom, Gerlano? Você é adepto de alguma religião? E que tal? Eu fui evangélico por muito tempo. E que tal? Eu fui da Igreja Batista. Eu era professor do culto infantil, líder de ministério de teatro. Quando o pastor tirava férias, eu pregava algumas vezes no lugar dele, escola dominical. Mas aí saí pra virar viado. Mas ainda levo comigo algumas coisas que aprendi na igreja evangélica. Eu iria fazer perguntas. Ele até podia negar algumas. Florinda lenda que nunca errou. E se errou foi tentando acertar. Não é assim não. Florinda é chata pra caralho, viu? Florinda é. Você é o Peter Parker em pessoa. Eu por que eu sou o Peter Parker, Kaique?
Obrigado, pessoal, pelos pêsames que vocês estão dando pela minha mãe. Sinto muita falta, mas hoje em dia já estou aprendendo a lidar melhor com a perda. O Yuri, além do Chaves em desenho animado, qual outro personagem de X-Espírito você escolheria? E meu nome não é Yuri, não, cara, meu nome é Jonatas. Yuri. Ah, eu tô pensando aqui no Jonatas Crente. Cara, depois eu te mando umas peças que eu fiz. Eu levei Chaves pra igreja, cara. Eu era o Kiko. Eu fiz no. Eu vou postar nos stories. Eu fazia peças de teatro do Chaves na igreja. Sempre, claro, com temática bíblica, né? Botava as músicas bíblicas que o X-Espírito gravou, ouça bem, escute bem. Eu era sucesso aqui nas igrejas batistas de Fortaleza. Todo mundo queria levar a turma do Chaves Gospel para fazer apresentações. A gente já fez apresentação em orfanato, a gente já viajou pelo Ceará, com peças de teatro do Chaves. Era numa época que, infelizmente, a gente não tinha filmado, a gente não tinha câmera para essas coisas. Mas fotos a gente tem. Pedro Gomes, alguma piada te incomoda devido à época do programa? Nenhuma. Nenhuma piada me incomoda. Justamente por saber que é um programa de época. Me senti um pouco constrangido em ver o X-Espírito fazendo blackface. Esses dias estava assistindo a paródia da Guerra de Secessão, que o X-Espírito faz blackface, e me senti incomodado. Me senti constrangido com ele com a cara pintada de preto. Mas ainda assisti SBT pra nada, Matheus. Preciso do SBT, mas pra porcaria nenhuma. Nem pra Chaves quando tinha. Agora que não tem mais Chaves é que eu não preciso mesmo, né? Vocês estão achando bonitinho esses desenhos? É porque vocês não viram os outros aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui essa belezura. Aqui, ó. Esses bonequinhos aqui dentro dessa caixinha de vidro. Deixa eu ver se dá pra acender a luz. Olha que bonequinhos lindos. Com presépiozinho já, olha, já em ritmo de Natal. Esses bonequinhos são meu xodó. Ainda tem a Pops e o Nhonho que eu tive que tirar para colocar o presépio, mas eles estão guardadinhos também. Tem as garrafinhas de suco vazia que eu ganhei, tem um Chaves de pelúcia, tem uma Chiquinha de pelúcia, tem esse Chaves aqui da Baby Brink que eu ganhei de alguns alunos de presente, tem a boneca Emília, porque o Sítio do Pica-Pau Amarelo também é minha segunda paixão depois de Chaves, eu amo o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tem esses bonequinhos aqui feitos aqui, coleção do Bob's, do McDonald's, bonequinhos de gesso, de biscuit, que eu ganhei de alunos. Tem aqui a foto autografada do Kiko, quando ele esteve em Fortaleza, que ele me deu um autógrafo. Tem uma foto que eu tirei com o Kiko, que eu e o Carlos Villagrán, fez 10 anos essa foto, foi tirada em 2011. Enfim, minha formatura em espanhol. E o bebezinho, que é uma foto-pintura. Isso aqui é típico do Nordeste, foto-pintura. A fotografia original já está perdida. Aí alguém pintou. Foto-pintura. E um desenho meu, porque eu sou muito narcisista, eu adoro ter desenho meu. Quem souber desenhar e quiser me desenhar, fica a dica. Adoro ter desenho meu. Enfim. E aqui uns mais bonequinhos aqui do Bob's. Bonequinhos de pelúcia, do Chapolin. Enfim, esse é o meu quartinho. Outro desenho meu, que fez na Bienal do Livro de 2014. Enfim. Qual episódio você acha que tá perdido que nunca mais... Rapaz, não sei. Se tá perdido, como é que a gente vai saber? Se tá perdido, não tem como saber, né? Ao invés da caneca, quero os bonecos. Ah, Jorge Luiz, vamos, né, ficar querendo. Esses bonecos, quem faz é a Marina. Esses bonequinhos de biscuit foi feito pelo Coisas de Marina. Pesquisa depois no Instagram dela, Coisas de Marina. Que tem esses bonequinhos de biscuit lá. Neutron, aí tá calor, tô morrendo aqui. Cara, aqui tá calor demais. Eu tô usando o microfone porque o ventilador tá ligado. No máximo, pra não fazer zoada. Arthur Marques, eu acho que o espírito queria reaproveitar Lagadinita com Chaparrão. Eu acho difícil. Acho que essa música não era para episódio, não. Se ele quisesse aproveitar, ele tinha aproveitado.
Os de 72 o quê, Gustavo? Eu me perdi. Ah, sim, os de 72. Pode ser que estejam perdidos, mas não, pode ser que não, viu, Gustavo? A gente tem registro de alguns episódios de 72 em vídeo. Amei seu quarto. Obrigado, Narok. Já foi mais bonitinho, mas hoje em dia dá pra um gasto. BH, tamo junto. Belo Horizonte. Gente, Nato Ramos, você é de Belo Horizonte, né? Abriu um bar temático do Chaves. Eu não coloquei nos stories aqui porque eu tenho medo do Grupo X Espírito ver e mandar fechar. Mas abriu um bar temático do Chaves em Belo Horizonte que é lindo demais, que é perfeito, chamado Sou Madruga. Sou Madruga. Eles fizeram a vila lá e é belíssimo. Eu fiquei apaixonada. Eu acho que eu vou para Belo Horizonte qualquer dia desse só para ver, conhecer esse bar. Comer sanduíche de presunto, tirar foto com o pessoal de lá. Depois eu vou postar nos stories também. O Grupo X Espírito que se lasque. O SBT tinha os direitos do programa X Espírito? Tinha, Alexandre. Se você for no site da Ancine, talvez hoje em dia não tenha mais. Mas estavam registrados, os 692 episódios do programa X Espírito estavam registrados na Ancine. E a única emissora que tem os direitos do programa X Espírito no Brasil que a gente saiba, é o SBT. Essa besteira. Qual a sua saga favorita do Chapolin? O show tem que continuar. É a minha saga favorita do Chapolin. Talvez depois de Romeu e Julieta. Já percebeu que 99% dos episódios que a Televisa reaproveitou em outro, como na Conferência do Chapolin, acabaram se perdendo? Sim. Povo doido, né? Igor Santino, sempre aqui, Igor Santino. Tudo bem, Igor? Babá, babá, babá. Se Chaves e Chapolin fossem de hoje, eu diria que com certeza seria maior de 12. Capaz, né? Acho que seria diferente. Espírito teria feito um humor diferente. Não teria feito o humor típico datado daquela época, não, dos anos 70. Lucas Araújo, boa noite. Cláudio Toledo entrou agora. Cláudio. Tudo bom, Cláudio? Tinha medo de algum episódio do Chaves e Chapolin? Tinha um do Abominável Homem das Neves. Silvio Santos é um gênio. Graças a ele tinha o Chaves no Brasil. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, Rick Tal. Silvio Santos cagou pra série. Graças ao Silvio Santos é que a gente tem que ficar mostrando um trecho de episódios inéditos aqui até hoje, porque tem gente que não conhece. Oi, Jonatas, quanto tempo? Quanto tempo, Cláudio? Tudo bem por aí? O que você acha da Chiquinha Fan BR? Acho, né? MJ? Que é MJ? Ah, o Ministério da Justiça. Cara, me metendo até o Ministério da Justiça no meio aqui. Infelizmente vou ter que me retirar. Ah, o meu celular já está acusando 5% de baiteria, de baitolagem. Meu celular está acusando 5% de baitolagem, precisa ser mais baitola. Meu celular está acusando. Meu celular está acusando 5% de bateria. O que a pessoa pensa? O que é que o cidadão pensa? Mas eu adorei estar com vocês. Adorei essa live surpresa. Só para ver como é que vocês estão. Muito bom rever vocês. Adoro quando o Jonatas fica pistola com a TVS e o velho dono dela. Gosta, né, de me ver passando mal com aquele VHH. Tenho nada contra o Silvio Santos, mas o tratamento que o canal dele deu pra obra de Chespirito é lamentável. Eu amo o SBT. Eu juro pra vocês que a minha programação favorita da infância era SBT. Eu amo SBT. Mas o tratamento que o SBT deu pras séries é imperdoável. Me desculpa, é imperdoável. Enfim, gente, já falei que meu celular tá com 5% de bateria e eu vou ter que me retirar. Quem perdeu a live do começo, eu vou deixar salva pra que vocês possam assistir. Quem sabe eu apareça aqui futuramente, daqui pro fim do ano, né? As férias estão chegando, então vou ter mais tempo pra poder conversar com vocês. Obrigado para as pessoas que participaram, para que não deixaram a live cair. Cerca de
de 40 a 50 pessoas participaram. É um número legal para uma live numa terça-feira. E vou deixar salvo aqui. Boa noite a todos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado de verdade. Que Deus abençoe a todos. E até uma próxima oportunidade.